Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite, tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos iniciar nossa aula de hoje da disciplina de análise das demonstrações contábeis. Ok? Só recapitulando as aulas anteriores, nós vimos, né, inicialmente, aquela introdução à análise das demonstrações. Falamos sobre análise vertical e horizontal, né, que seriam os dois primeiros instrumentos ou ferramentas, vamos dizer assim, de análise. Falamos da importância da análise de demonstrações, em qual o local ou qual o processo, né, aliás, a sequência lógica do ponto de vista contábil para chegar na análise de demonstrações, certo? E a importância, o porquê eu analiso esse balanço, essa DRE, por exemplo, as demais demonstrações. Qual seria a minha finalidade? Basicamente, eu ter uma nova informação com base naqueles dados que estão ali nas demonstrações contábeis, tá? Quem tiver alguma colocação no decorrer da aula, ou se não quiser falar, certo? Abrir o microfone, pode colocar no chat. Fran, tudo bem, tá? Tranquilo. Tranquilo ou tranquila, não sei, tá? Não tem problema não. A aula vai ficar gravada de toda forma. Você pode assistir posteriormente. Bom, hoje a nossa aula vai dar um passo adiante, que seria estudar os índices, tá? Nós temos algumas classes de índices que, que vão eles são calculados com base com uma respectiva finalidade. A primeira classe de índices que a gente vai falar, tá, seriam os índices de liquidez. Esses índices, basicamente, a finalidade deles é saber da saúde financeira da empresa, tá? Quanto a empresa tem tem de dinheiro, tá? Para honrar as suas dívidas de curto e longo prazo, certo? Essa é a ideia. O primeiro índice dessa categoria seria a liquidez geral, tá? A liquidez geral, como o próprio nome já diz, certo? É geral, ou seja, ela quer saber, tá aqui a fórmula dela, né? Liquidez geral, ela quer saber quanto você tem de ativos de curto e longo prazo, no caso, ativo circulante, AC, e ativo não circulante em relação às suas dívidas, né? O passivo circulante e o passivo não circulante. Basicamente, uma divisão, certo? Você vai olhar no balanço qual o total do ativo circulante e qual o total do ativo não circulante, somar e dividir pelo total do passivo circulante mais o passivo não circulante. Qual a interpretação? Aqui eu faço logo uma ressalva, certo? Um índice por si só, parece até redundante, é apenas um índice. Como assim, professor? A interpretação, como a gente coloca aqui, de forma isolada, o que é que eu digo? Quanto maior, melhor. Por quê? Quanto mais dinheiro eu tenho em relação às minhas dívidas, é melhor. Concorda? Se eu tenho mais dinheiro do que dívida, minha situação é muito boa. Minha situação de liquidez geral. Entretanto, se eu analisar o índice separadamente, tipo, por exemplo, eu tenho um índice de liquidez de 1.0, tá? Aí você fala, isoladamente, é bom.
poxa, para cada R$ 1 que eu tenho de dívida, eu tenho R$ 1 de dinheiro, seja no curto prazo, seja no longo prazo, para pagar essa dívida. Se eu olhar isoladamente, é ótimo. Eu estou ali, pelo menos eu estou empatado, né? Eu tenho dinheiro para pagar as dívidas. Se eu falar, por exemplo, 2 de liquidez, entendeu? 2 de liquidez, o que representa isso? Ou seja, eu tenho R$ 2 de ativo, né? De bens e direitos de caixa, né? Para cada R$ 1 de dívida. O que acontece quando eu tenho esse 2 para 1? Ou seja, eu tenho mais dinheiro do que dívida, tá? Não tá ouvindo, Josiele? Alguém mais? Porque aqui tá funcionando normal. Alguém poderia falar aí? Aqui tá normal, professor. Josiele, faça o seguinte, saia e entre novamente, tá? Por favor, porque às vezes sei lá, às vezes é uma loucura da plataforma, tá? Aí voltando, se eu tenho um índice de liquidez geral de 2, eu tenho R$ 2 para cada dívida, para cada R$ 1 de dívida, tá? Ou seja, eu estou numa situação, do ponto de vista da liquidez geral, folgado, livre, né? Estou com R$ 1 livre. Eu já posso até pensar em o que fazer com esse R$ 1 sobrando, né? Por exemplo. Aliás, com essa diferença. Perceba que quando eu analiso separadamente, quais são as inferências que eu posso fazer? Simplesmente em relação à minha empresa. Se ela está boa ou ruim. Levando em consideração empresa, a minha empresa. Mas se eu chego para você e falo, beleza, tua liquidez é 2. Seu índice de liquidez é 2. Mas o índice de liquidez dos seus concorrentes, certo? E das empresas que são iguais a você e que trabalham com os mesmos produtos ou prestam o mesmo serviço, o índice de liquidez delas está na faixa de 2,5. Aí você fala, agora vamos analisar essa situação. Tá bom ou tá ruim? Se eu comparar com o concorrente. O que vocês acham? Tá ruim, professor. Tá ruim, né? Exato, Pedro. Porque os meus concorrentes que trabalham com no mesmo segmento, os caras estão com 2,5 de liquidez geral, tá? Ou seja, o que era bom, olhando isoladamente, passou a ser ruim, ok? Onde é que está esses 50 centavos de diferença, né? O que eu estou fazendo de errado? Que eu não estou conseguindo, na minha empresa, alcançar a mesma liquidez. Então, uma observação que eu deixo desde o início. A gente vai ver vários índices aqui hoje, tá? Não vale você olhar o índice isoladamente. Primeiro ponto. Olhar um índice isoladamente não diz muita coisa. E 2, além de olhar isoladamente, eu não comparar com empresas similares à minha. Também não adianta eu querer comparar uma empresa comercial com uma construtora, tá? São dois mundos diferentes. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu posso comparar com empresas iguais ou similares à minha. Se eu também estiver comparando maçã com laranja, vai ter um problema, tá?
Fica essa observação desde o início. Ok, gente? Tudo certo, professor. Aqui eu tenho outra observação, nesse índice específico. Vocês estão vendo aqui que eu estou trabalhando tanto com ativo não circulante quanto passivo não circulante. Esses dois grupos aqui, eles têm um tempo maior, primeiro, para o ativo não circulante se transformar em caixa, em transformar em dinheiro, tá? Leva um tempo maior. E também o passivo não circulante, ele tem um tempo maior para ele ser realmente cobrado da minha empresa. Ou seja, para provocar saídas de caixa da minha empresa, saída de dinheiro. Ok? Observando isso, nós vamos passar para o segundo índice, certo? Que é o índice de liquidez corrente. A liquidez corrente, qual é a ideia? Beleza, você tem uma liquidez geral de 2, mas você tem tempo para aquele seu ativo não circulante se transformar em dinheiro, ou seja, eu vendi em 24 vezes. Eu tenho um período muito longo para essa venda virar dinheiro, concorda? São 24 meses eu recebendo todo mês uma parcela. Ou seja, demora. Aí a liquidez corrente vem e fala, olha, beleza, então vamos melhorar a análise, vamos olhar para o curto prazo, tanto o dinheiro em relação aos bens e direitos ao ativo, né? Quanto as dívidas. Vamos olhar apenas para o circulante, que é o que está ali mais próximo de se vencer e é o que está mais próximo de se transformar em dinheiro, em caixa. Aí temos a liquidez corrente. Ativo circulante sobre passivo circulante. Ou seja, eu estou olhando a minha situação de liquidez numa perspectiva mais micro, reduzida. Ou seja, eu tenho aqui uma melhoria na informação. Eu não estou olhando uma liquidez geral, eu estou passando a olhar no curto prazo. Tá? Olhar no curto prazo no aspecto financeiro, questão de liquidez, é essencial. Tá? Aqui eu também não estou afastando a necessidade de também se olhar no longo prazo, tá? Mas para fins de necessidade ali imediata, ou eu olho a liquidez corrente, ou eu vou ter problema para conseguir pagar aquelas contas. Tá? A interpretação é a mesma, tá? Eu faço a mesma observação. Eu falo aqui, quanto maior a liquidez corrente, melhor, perfeito. Certo? Essa é a ideia. E também eu faço a mesma observação que eu fiz no anterior, que é não olhar somente para a tua empresa. Você pode ter um índice de liquidez bom, mas os teus concorrentes, aliás, liquidez corrente, né? Mas os seus concorrentes terem um índice de liquidez maior do que o seu. Olhando internamente, você consegue pagar suas dívidas sem ter nenhum problema. Você tem dinheiro em caixa para isso. Tá? E na velocidade necessária. Okay? Essa é a ideia. Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Josiele, você conseguiu resolver? Aqui, pessoal, ajustem aí, por favor. Aqui não é liquidez corrente, é CCL, tá? Que é capital circulante líquido, tá?
é o nosso próximo índice de liquidez. Nesse caso aqui, o que que eu analiso, né? Ele representa o excesso de ativo circulante em relação ao passivo circulante. Logo, sempre que o CCL for positivo, o índice de liquidez será maior que 1. Tá? Tem essa relação. Lembra que lá na liquidez corrente eu dividi o ativo circulante pelo passivo circulante. Aqui eu estou subtraindo um do outro. Tá? Então, o que vai significar? Eu tenho mais recursos para honrar. Aliás, eu tenho mais recursos do que dívidas. Certo? Aqui não vai dar um índice. Tá? Aqui vai dar um valor positivo ou negativo. Certo? Negativo se o passivo circulante for maior do que o ativo circulante. Ou seja, se eu tiver mais dívidas de curto prazo do que dinheiro em caixa. Ou próximo de se transformar em caixa. Aí vem o próximo índice, ele traz uma crítica ao que a gente acabou de falar. Na liquidez corrente, eu considerei o ativo circulante. Tá? Aí vem aquela história, beleza. Mas só que no ativo circulante, a gente tem uma conta chamada estoque. Tá? E dependendo da atividade da empresa, esse estoque vai girar mais rápido ou mais lentamente. Ou seja, se for uma empresa comercial, um supermercado, por exemplo, ele vai girar o estoque, pelo menos da maior parte dos produtos ali, numa velocidade muito maior, mais rápida, do que uma empresa de construção civil. Certo? Tem essa diferença. É mais fácil eu vender 1 quilo de feijão do que vender um apartamento. Certo? É mais rápido. Ok, Vitória. Entenderam a lógica? Por isso que aqui nós retiramos o estoque na liquidez seca. Porque eu quero ver realmente o que dentro do ativo circulante, eu só vou deixar o que realmente é muito, ou é caixa, ou é muito próximo à caixa. Tipo, eu tenho contas a receber, certo? No curto prazo. Em 2, 3 meses eu recebo. No mês seguinte, ou coisa desse tipo. Com dinheiro que está no caixa, dinheiro que está em bancos, aplicação de liquidez imediata. Ou seja, tem um dinheiro no banco que está aplicado, mas eu posso retirar ele a qualquer momento. Ou seja, a velocidade com que esses itens se transformam em dinheiro é mais rápida. Ou seja, eu tenho um índice de liquidez muito mais preciso do que os anteriores. Aí, se vocês observarem, a gente está numa gradualmente melhorando, sendo mais específico no ponto de vista de liquidez. Eu comecei com a liquidez geral e agora já estou com a liquidez seca, que eu estou usando basicamente o ativo circulante menos os estoques, né? E em relação ao passivo circulante. Nesse caso aqui, a interpretação é a mesma, certo? Os índices de liquidez, basicamente, a interpretação é a mesma do resultado. No nosso caso aqui, quanto maior, melhor. Ou seja, aqui realmente eu tenho uma liquidez mais precisa, porque são recursos próximos de caixa ou em caixa. Pessoal, a internet está muito ruim aí, hein? Ou só para alguns colegas?
Gustavo, eu vi sua pergunta agora, tá? Oi? Alguém ia falar? Tá tudo certo, professor, pra mim, internet. Uhum. Boa noite, temperatura, por favor, moço. Voltando aqui, atendendo o Professor, a pedido minha do... tá indo e vindo, caindo direto, infelizmente. Desculpe, mas aí se eu ver eu cair, eu vou voltar assim que voltar, tá? Não, tudo bem, sem problema. O Gustavo, ele falou que não conseguiu entender a parte do CCL. O que é o CCL, basicamente, Gustavo? Ativo circulante menos passivo circulante, certo? O CCL, quando ele for positivo, certo? Ou seja, positivo. O que é um CCL? O que faz com que o CCL seja positivo? Quando o ativo circulante for maior que o passivo circulante, certo? Se for positivo, significa que eu tenho, vou botar aqui resumidamente, mais dinheiro para pagar as contas do que dívidas, tá? Se o CCL for igual a zero, o que significa? Que o total do meu ativo circulante é igual ao meu total do passivo circulante. Significa que o que eu tenho de recebimentos, aliás, o que eu tenho de saldos no ativo circulante é suficiente para pagar minhas dívidas de curto prazo, tá? É suficiente, ou seja, empata 0 a 0, certo? Nem falta, mas também não sobra. E a terceira situação é o CCL negativo. Quando o CCL é negativo, o que significa? Que eu tenho mais dívidas do que dinheiro que vai entrar em caixa. Ou seja, eu tenho que fazer isso do ponto de vista gerencial, eu tenho que tomar alguma atitude para fazer com que esse recurso, desculpe, fazer com que eu tenha recurso, certo? Achar uma solução do ponto de vista financeiro para quando chegar o prazo das dívidas, eu ter o recurso equivalente para pagá-las, certo? Essa é o lado bom de você calcular o CCL e saber da sua situação. Porque se for negativo, aliás, nas três possibilidades, né? Você tem como tomar alguma decisão para sair dessa enrascada. Principalmente quando o CCL for negativo. Sendo negativo, aí é que você tem que fazer alguma estratégia diferente para conseguir honrar essas dívidas. Ok? Tranquilo, o Gustavo. E se alguém tiver mais dúvida, pode falar, tá? A liquidez seca falamos. Aí, com a liquidez seca, a gente acaba com os índices de liquidez, tá? Aqui são, eu esqueci de falar, mas aqui são os principais índices. Você pode pegar um livro ou algum outro material, existem outros índices. Tá? Esses daqui são os índices básicos. Ou esses índices podem ser apresentados com outro nome, um nome similar. Também pode acontecer isso, tá? Agora a gente vai deixar de trabalhar com liquidez e vai olhar a fundo a relação desses quatro elementos, né? Aliás, desses três elementos.
prazo médio de rotação dos estoques, prazo médio de recebimento de vendas e prazo médio de pagamento de compras. Ou seja, quantas vezes o meu estoque gira no ano, ou no mês, ou na semana? Qual é o prazo que eu tenho para que esse dinheiro dessas vendas, venha a entrar no caixa? E qual o prazo que eu tenho para pagar os meus fornecedores? Esses 3 prazos, eles têm que estar muito bem alinhados. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que vender, aqui no comprar no T1, a gente vai ter que vender, vai ter um prazo para pagar e vai ter um prazo para receber. Se eu demoro muito a receber e pago o meu fornecedor muito rápido, por exemplo, eu demoro 60 dias para receber, mas eu pago o meu fornecedor em 30 dias. O que vai acontecer aí? Eu tenho uma diferença de prazo entre o dinheiro entrando, aliás, a necessidade de sair dinheiro da conta, do meu caixa, que é em 30 dias, e o prazo para o dinheiro entrar na minha conta, receber a venda que eu fiz. E esse prazo aí de 30 dias de diferença, eu vou ter que ter um bom capital de giro para poder segurar esse período. Caso contrário, caso eu não tenha, eu vou ter problemas para pagar esse fornecedor, ok? E eu tenho outro detalhe. E se eu compro um estoque e ele demora muito a ser vendido, eu também vou ter problema. Por quê? Porque eu não vou conseguir transformar esse estoque rapidamente em dinheiro. No exemplo que a gente colocou aqui na imagem, eu tenho uma rotação de estoque de 50 dias. Ou seja, meu estoque gira em 50 dias. Certo? E eu tenho mais 40 dias para receber. Mas só que eu pago com 58. Ou seja, eu tenho 90 dias para vender, aliás, para comprar, compreendido da compra até o recebimento da venda, que é o ciclo operacional, tá? Mas só que eu pago o meu fornecedor em 58. Eu tenho 32 dias, aqui que a gente chama de ciclo financeiro ou necessidade de capital de giro, de 32 dias. Eu tenho que ter uma fonte de recurso, seja empréstimo, seja lá o que for, para poder sustentar a minha atividade. Porque senão eu vou pagar, aliás, porque senão eu não vou ter dinheiro para pagar esse fornecedor. Certo? Eu vou ter problema. E empresa que não paga, que, enfim, vai ter sérios problemas com fornecedores e provavelmente, vai acabar numa falência. Ok? Pode acontecer. Se esse ciclo aqui desanda muito, esses prazos. Por isso essa importância da gente ter essa boa amarração em relação aos prazos, para não ficar dependendo muito de capital de giro. Que às vezes esse capital de giro, ele tem um custo. Você paga juros para ter esse capital de giro. Ou seja, você está queimando dinheiro para poder sustentar a sua atividade. Ok? O primeiro prazo, né, a gente chama aqui a categoria dos índices de prazo médio. Seria o prazo médio de rotação dos estoques, PMRE. O que diz o PMRE? Indica, em média, quantos dias os produtos / mercadorias ficam armazenados desde a compra até
o momento da venda. Aqui é a fórmula, né? Seria 360, porque aqui eu estou considerando o ano comercial, tá? Apesar que o ano civil são 365 dias, mas o ano comercial, para fim de vários cálculos, inclusive na matemática financeira, a gente considera 360. O estoque, certo? Aliás, 360 vezes o estoque, dividido pelo custo das vendas, ou seja, o CMV. O que eu fazendo esse cálculo, eu vou ter um resultado em dias, tá? O resultado aqui vai ser em dias. E qual a interpretação? Quanto maior o prazo, ou seja, quanto maior for o resultado, pior. O ideal é que, é claro que, aqui eu faço uma observação, depende da atividade que a empresa realiza. Se é uma empresa comercial, a tendência do prazo médio de rotação dos estoques vai ser um prazo muito curto, vai ser pequeno. Se ela vai conseguir rodar, dependendo do que ela vende, ela vai conseguir rodar esse estoque várias vezes durante o mês. Ou várias vezes durante a semana, tá? Diferentemente de uma empresa de mineração, por exemplo. Ela não vai conseguir rodar o estoque tão rápido. E até mesmo dentro da área de empresas comerciais mesmo, dependendo da atividade, ela não vai conseguir vender tão rápido. O material de construção, ele não vende tão rápido quanto um supermercado, tá? A rotatividade do estoque é menor. E tem alguns casos que nem gira, né? Você compra a mercadoria e não sai. Então, aqui, a ideia sempre é quanto maior, pior. Porém, a gente também tem que levar em consideração a atividade que a empresa exerce. A atividade que a empresa exerce vai fazer toda a diferença. Não adianta eu comparar empresas de segmentos diferentes, que vai ser uma distorção muito grande na minha análise. Ok? O segundo índice é o prazo médio de recebimento de vendas, certo? Aqui é onde o calcanhar de Aquiles dói, né? Porque o consumidor sempre quer mais prazo para pagar e a empresa, dependendo do segmento que ela atue, ela meio que se vê obrigada a parcelar em mais vezes para poder atender as expectativas desse cliente. No nosso caso aqui, o PMRV ele indica quantos dias a empresa deve esperar para receber de seus clientes os recursos decorrentes de venda. A mesma história, 360 dias vezes o saldo de duplicatas a receber, dividido por vendas brutas, ok? Então, o resultado dessa divisão aqui é quanto maior, pior também. A mesma ideia do anterior. Ou seja, eu quero vender e eu quero receber rápido. Certo? Ou seja, eu quero girar meu estoque rápido, quero receber rápido. É claro que às vezes não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Tá? Mas aí entra a figura do capital de giro. Não é ruim, mas o interessante é que você precise cada vez menos. Ou de valores menores, ou que se tenha um custo para aquisição desse capital de giro que seja baixo, para poder compensar. Ok? Tranquilo, pessoal, até aqui? Professor, eu não entendi o que seria essas vendas brutas. Vendas brutas é receita, lá na DRE, Ah, tá, entendi. certo?
vendas brutas ou receita bruta, enfim. Dá no mesmo, tá? Tá legal. Prazo médio para pagamento de compras. Aqui é justamente o contrário. Sempre eu quero mais prazo do fornecedor. Certo? A ideia aqui é mais prazo para pagar, para eu poder conseguir vender e receber, que seria o mundo ideal. Eu pagar as compras com o recebimento das vendas. Aí seria um mundo perfeito. Ok? Mas a gente sabe que na prática isso não é bem assim. Não dá para, pelo menos até onde eu conheço, esse prazo não é tão ajustado ao nível de você conseguir essa proeza. É claro, deve ter algum segmento específico, algum produto específico que você consiga fazer isso. Mas, de forma geral, não é muito normal isso acontecer. Qual a ideia? 360 dias vezes fornecedores, o saldo de fornecedores, dividido pelas compras, tá? Aqui, a história é diferente, como eu disse, né? Aqui é quanto maior, melhor. Ou seja, quanto mais prazo eu tenho, mais interessante para minha empresa. Ou seja, eu vou barganhar aí com o meu fornecedor para conseguir os melhores prazos. É aquela coisa, eu quero do meu fornecedor o melhor preço, a entrega mais rápida e o maior prazo. Eu não quero nada, né? Eu quero só isso, só essas 3 coisinhas. Aí depende da sua capacidade de negociação, né? Grandes lojas conseguem fazer esse poder de barganha acontecer. Por isso que acontece muito a questão de empresas menores. Eu vi isso principalmente no ramo de supermercado. Quando chega esses supermercados grandes em cidades, né? A tendência é que o supermercado grande ele tenha uma capacidade de trabalhar com preços mais baixos. Aí o que faz os supermercados menores? Começaram a se juntar, se unir esforços para conseguirem comprar em maiores quantidades, certo? Mesmo que seja para distribuir para a rede, né? Em forma de cooperativa, e conseguirem melhores preços. Essa é uma estratégia utilizada para conseguir, ou pelo menos para tentar, fazer frente a essas grandes redes de supermercado. Porque se for individualmente, você não consegue. Certo? Você pode conseguir com um e com o outro, mas com a maioria dos produtos, ou com os produtos que lhe deixam a maior margem, normalmente você não consegue trabalhar dessa forma. Aliás, trabalhar que não seja dessa forma, unindo esforços. Tá? Tranquilo, pessoal? Tudo certo, professor. Pronto, agora nós acabamos o ciclo, né? Os índices de prazo médio. Agora nós vamos falar sobre, inicialmente, as possíveis fontes de financiamento, que são basicamente capital próprio, ou seja, investimento de sócio ou acionista, ou capital de terceiros, que são dívidas assumidas, seja com banco, seja com pessoas que não querem ser sócias e investiram dinheiro naquela empresa para poder, em troca de um capital, né? Em troca de uma remuneração por esse capital, que são as famosas debêntures, ok? Então, essas são as formas. E as decisões de investimento requerem uma análise disso aí. Ou seja, é melhor trabalhar com capital de terceiros ou capital próprio? Essa pergunta que não quer calar. Eu diria que dependendo da atividade, né, seria melhor com capital próprio. Dependendo da atividade, pode ser capital de terceiros. O que eu quero dizer é que
às vezes o capital de terceiros, você pegar dinheiro para poder investir na sua empresa, é claro, com conhecimento, você sabendo o que você vai fazer com essa grana e sabendo onde você vai investir, tá? Eu quero deixar claro, não é pegar dinheiro por pegar. Quando você sabe muito bem o que você quer fazer, você consegue trabalhar com o capital de terceiro de uma forma muito interessante. Ou você consegue captar dinheiro nos bancos com uma taxa de juros interessante. É claro, não no cenário atual, mas grandes financiadores de longo prazo, por exemplo, um BNDES, você, dependendo do seu projeto, você consegue um financiamento com umas taxas mais acessíveis e que você consegue perfeitamente pagar, certo? O problema não é pegar dinheiro emprestado, o problema é pegar dinheiro emprestado e fazer besteira com ele. Certo? Se você consegue pegar dinheiro emprestado, vamos supor, uma taxa de 7%, vamos supor, ao ano, estou sendo bem sonhador, e você com esse dinheiro consegue gerar 12, 13% de ganho, ou seja, você paga perfeitamente os 7 e ainda fica com 5. Ou seja, você está trabalhando com capital de terceiros e ainda conseguiu auferir ganhos significativos. Ok? Então é uma questão de saber trabalhar. Agora nós entramos nos índices de estrutura de capital, certo? O primeiro índice é o índice de patrimônio líquido, o IPL. O que diz o IPL, né? Ele busca informar o percentual do patrimônio líquido que está ficando no ativo permanente. Quanto do meu capital próprio, certo? Do PL, eu estou usando, estou investindo no ativo imobilizado, no ativo permanente da minha empresa. Essa é a ideia desse índice, certo? E, consequentemente, aqui vai ser ativo permanente ou imobilizado, dividido pelo PL, vezes 100. Aqui vai ser em percentual o resultado, tá? E a explicação, a interpretação de forma isolada seria quanto maior, pior. Porque eu estou imobilizando o meu dinheiro. Tudo bem, eu concordo. Tem atividades que precisam de uma estrutura de imobilizado muito maior que outras, certo? Mas será que é a melhor forma você pegar o seu dinheiro e jogar no imobilizado? Ou é melhor, ou é mais interessante você pegar capital de terceiros e utilizar para essa finalidade? Tem que se avaliar, tá? Ou seja, tem que saber muito bem também até que ponto é interessante eu posso investir em imobilizado sem comprometer o restante. Às vezes eu tenho uma fábrica muito linda, perfeita, com maquinário todo perfeito, mas eu não consigo sair do canto porque faltou dinheiro. Eu gastei todo o meu capital próprio comprando as máquinas. Se eu tiver uma fonte de financiamento, beleza. Mas se não, eu vou ficar amarrado. Tá? Tem que ter esse jogo de cintura para administrar esse tipo de coisa. Tá? O segundo índice é a participação de capital de terceiros, que é o PCT. Vocês podem encontrar com outra sigla, tá? O PCT, basicamente, ele vai fazer a relação das minhas dívidas com terceiros, que seria aqui o passivo circulante mais o passivo não circulante, dividido pelo PL. Qual é essa relação? Tá? Qual a relação de capital de terceiros em relação ao capital próprio? Aqui, se eu for analisar friamente, isoladamente, quanto maior, pior. Aqui eu faço uma ressalva, tá? Aqui eu boto um belo asterisco, como eu vinha falando.
Às vezes é melhor você ter capital de terceiros do que o próprio capital próprio. Depende da forma com que você trabalha com ele, tá? Então, existe esse índice, existe, mas assim, não leve a ferro e fogo o que está sendo colocado, que é ruim, tá? Isso daqui. Essa relação pode ser sadia, vamos dizer assim, ok? Aí a composição do endividamento. O que eu quero saber, né? Com a composição do endividamento? Eu quero saber aqui qual o percentual das dívidas totais da empresa deverá ser pago no curto prazo. O que eu tenho para pagar nos próximos 12 meses? Essa é a ideia, tá? A ideia sempre é que eu consiga sempre trabalhar com dívidas que eu tenha um prazo maior para que eu consiga girar minha atividade e tenha o recurso para pagar essa dívida num prazo maior, tá? É claro, prazo maior com também, leia-se, uma taxa, né, de juros interessante. Também eu não posso simplesmente jogar, porque no longo prazo eu vou pegar um dinheiro a 30% ao mês. Não vai ser vantajoso, tá? Pode até ser, mas eu acho muito difícil. Ok? Então a ideia sempre é trabalhar com dívidas que tenham um prazo maior, que eu consiga organizar a casa para poder ter o recurso para pagar. Ok? Então a composição de endividamento é basicamente passivo circulante dividido pelo total da dívida, que vai ser passivo circulante mais passivo não circulante, vezes 100. Aqui eu falo que, tipo, aqui a interpretação, quanto maior, pior, e de fato, certo? Quanto mais dívidas de curto prazo, significa que elas vão se vencer e que eu vou ter que ter o recurso para pagar num curto espaço de tempo. Lembra lá atrás daquele gráfico, aquele desenho que eu coloquei dos prazos? Se eu tenho muita dívida de curto prazo e eu demoro muito a receber o dinheiro, não vai bater o prazo. Eu vou ter problema de endividamento. Eu vou chegar a um ponto que eu não vou conseguir honrar os compromissos. E esse não é o ideal. Ou eu vou ter que ir atrás de capital a um custo maior. Ok? Então, tem que ter uma balanceada aí. Pessoal, tranquilo? Fica todo mundo calado, vai acabar uma aula de 2 horas terminando em 1 hora, né? Já está bem perto de acabar. Tudo certo, professor. Professor, tranquilo, porque eu estou lembrando da outra vez que eu fiz, né? Ela complementa muito. A sua metodologia é um pouco diferente, mas muito boa de aprender. Ok, obrigado. Os demais. Olha, quem não fala é sinal que está concordando, tá? Então vamos para a próxima classe. É uma série de análises. E vocês não viram nada quando começar a brincadeira. Acho que vocês já viram alguns exercícios que eu coloquei, né? Quando começar a vir um balanço enorme, falar, olha, calcula todos os índices aí, me diz o que é que você encontrou. Aí a brincadeira fica legal. Tá? É aquela coisa. O ideal Na realidade, é chegar no... professor, a sua aula são realmente de análise, né? Análise de formação para você chegar a um resultado em cima daquilo que se propõe dentro da empresa. Uma parte contábil muito ampla, como disse anteriormente, né? A outra professora, ela teve um curto prazo, foi praticamente 7 dias, sabe? Maçante, aí dá para pirar a cabeça mesmo, como o senhor disse, quando botar mesmo, fazer aquelas análise gigante para chegar lá embaixo uma resposta, é cruel. Você quer cruel mesmo. É aquela coisa.
vai chegar um ponto que eu vou falar, tá aqui o balanço, calcule, como eu falei anteriormente, os índices, e me faça um relatório. O que você encontrou? Entendeu? Aí sim, você vai puxar, olha, daqui, aí você vai conseguir. Eu estou passando aqui os índices, mas a ideia é que vai chegar um ponto que a gente vai falar, olha, esse índice tem uma liquidez geral de tanto, mas a liquidez seca deu tanto. Então significa isso. Ah, mas eu tenho lá na frente um prazo médio de pagamento a fornecedor que deu tantos dias. Ou seja, vai atender a necessidade, o prazo médio de venda vai estar casando com o prazo médio de pagamento, sabe? Começar a fazer o link entre os índices, entendeu? Essa é o mais legal. Não é simplesmente calcular e falar que quanto maior, pior, quanto menor, melhor. Ah, se der acima de 1, beleza. Se não, daí é aquela coisa. É muito. Daí qualquer pessoa faz, certo? Se qualquer pessoa com ensino médio pega, sabendo onde está o valor, pega um valor pelo outro, divide, multiplica e acha. Entendeu? O plus é você saber interpretar. Entendeu? Aqui a gente não vai trabalhar montando o balanço já vem pronto. Aquela coisa, me diga o que você encontrou. Essa é a ideia. Entendeu? Assustei agora, né? Mas vamos lá. A próxima categoria de índices é índice de retorno. O primeiro deles é o giro do ativo. Tá? Quantas vezes ou mostrar o nível de eficiência que os ativos aplicados na empresa são utilizados. Eu estou conseguindo gerar resultado com esse investimento que eu fiz? Poxa, eu coloquei 2 milhões aqui nessa fábrica. Ela vai entrar em operação, vai começar a fabricar as coisas. Como é que tá? O ativo vai estar, como é que eu posso dizer? Vai me dar um retorno ou não? Certo? Aliás, vai girar, vai me fazer ter um giro, ou seja, vai me fazer ter vendas. É tanto que aqui é vendas líquidas ou vendas, tá? Dividido pelo ativo total médio, tá? Em algumas situações a gente vai usar o ativo total médio, em outras só o ativo total mesmo. E para saber essa relação, tá? Quanto os meus ativos contribuem para se transformam em venda? Aliás, gera venda, né? Ou gera produto que consequentemente gera venda. Aqui é quanto maior, melhor. Com certeza. Se eu consigo alavancar e fazer com que esses meus ativos me gerem mais venda, mais receita, quanto maior, meu amigo. Eu quero. É claro, sempre tem um limite da questão da capacidade instalada, da indústria, da empresa, capacidade também de venda dos colaboradores vai influenciar. Vai ter algumas variáveis que vão influenciar e vão acabar não fazendo com que isso daqui não seja 100%, certo? É claro, mas sempre você vai buscar, a ideia é que você busque otimizar. E a ideia aqui, né, interpretação isolada, quanto maior, melhor. Aí o retorno sobre as vendas, tá? Em outras palavras, quanto das minhas vendas se transforma em lucro? Lembra que lá na análise vertical a gente usava as vendas como 100% e o lucro lá embaixo ia ser um percentual desse 100%? Ia sair fazendo na sequência? Pronto. Quanto das minhas vendas se transformaram em lucro? Certo?
aqui em percentual, tá? Vezes 100. 10% das minhas vendas se transformaram em lucro. Isso é bom ou ruim? Depende. Depende por quê? Vai depender, primeiro, qual era o seu desempenho anterior. Se meu desempenho anterior era 15%, eu consegui 10% agora, é ruim. Tá? Se eu pegar esses 10% e comparar com os meus concorrentes, e os meus concorrentes conseguem 30%, é ruim. É sinal que eu tenho ali no meio uma ineficiência. Eu preciso melhorar a performance das minhas despesas, dos meus custos, para poder conseguir melhorar esse termo percentual. Ou seja, fazer com que se transforme mais, as minhas vendas se transformem percentualmente em mais lucro. Ok? Essa é a ideia. Quanto maior, melhor. Aí aqui é o famoso ROI. Vocês já devem ter escutado por aí, acho que até informalmente, né? Eu vou investir tanto. Vai me dar um retorno de quanto? X%. Vai me dar um lucro de tantos por cento. É o famoso ROI, o retorno sobre investimento. Certo? Apresenta o percentual de lucro, ok, que a empresa obtém em relação aos investimentos totais. Ok? Qual a ideia? Quanto maior, melhor. Ou seja, quanto o meu ativo proporciona resultado. O ROI. ROI com I. Tá? Tem um outro ROI com E. Lucro líquido dividido por ativo. Certo? Ou lucro líquido dividido por investimento. Certo? Também pode ser. Eu investi 100 mil, eu tive um lucro. Aliás, eu investi 100 mil, consegui 110 de resultado. Eu tive um lucro de 10 em relação a um investimento de 100. Ok? Isso vai daí, salvo engano, 10%. Ok? Aí, o próximo, né, que é o retorno sobre o PL, que ele busca, basicamente, apresentar a remuneração do acionista ou proprietário da empresa em termos percentuais, em relação ao investimento realizado. Aqui a gente faz, se for mais de um ano, certo? Eu utilizo o PL médio, patrimônio líquido médio, que é basicamente o PL de T-1 mais o PL do ano 0 mais o PL do ano 1 menos o lucro líquido dividido por 2. Certo? Mas na maioria dos casos a gente vai usar só o PL normalmente, tá? Lucro líquido por PL vezes 100. Ou seja, quanto o capital que eu investi, eu, sócio, está me dando de retorno. Está se transformando em lucro, percentualmente. Certo? Que é vezes 100. Aqui também é quanto maior, melhor. Ok? É sempre essa ideia. Com esse daqui, a gente encerra os índices, tá? Daqui as referências já.